Muito bem, senhoras e senhores, chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 162 do seu podcast favorito de velocidade. Aquela edição de quinta-feira, né? Hoje nós estamos gravando aqui no dia 7 de outubro, edição que a gente responde as perguntas dos nossos queridos confrades, nossos queridos e amados ouvintes, telespectadores, vocês que estão aí dedicando um tempinho para assistir as baboseiras que a gente fala aqui, né? E hoje não vai ser diferente, vamos responder, temos bastante perguntas, não vamos perder tempo, vamos chamar já o grande Adalto, já está aqui a postos, preparado para responder as perguntas, não é isso, Adalto? Grande Bruno Aleixo, o que o aflige nesta gelada tarde de quinta-feira? No momento, o que me aflige são escolinhas, babás, coisas afins que nós estamos pesquisando aí. Mas me aflige bastante também o clima dessa cidade, né? Que um dia é muito frio, no outro dia é muito calor. Aí amanhece calor e termina frio, aí no outro dia é o contrário. É impressionante. O clima em São Paulo, acho que é o único, não tem outro lugar assim. É por isso que a gente vive doente, né? Com o nariz estupido, escorrendo. Você acha sempre que você está com Covid, né? Você acorda e fala assim, nossa, acho que estou com Covid, vou fazer o teste. Mas sempre dá negativo. Aliás, eu já tomei a segunda dose. O Adalto falou aqui da dele, né? Da vez que ele tomou, eu também já tomei. Boa, Então já quanto, estou. Bruno? Tomei semana passada. Passada. Então acho que daqui, porque tem que esperar uns 15 dias, né? Então acho que daqui uns 5 dias eu já posso sair por aí lambendo corrimões, né? Tô brincando, pessoal. Não façam isso. Tem político retardado que quer liberar o carnaval. Não, eu estava comentando isso. Você sabe que uma pequena curiosidade do meu irmão. Travou aí. Você também Aí, travou. não, tem que falar Acho de que novo. agora voltou. Oi, voltei aqui? Voltei? Voltou. Alô? Você sabe que o meu irmão mora fora do Brasil, né? Isso. E ele veio passar uma pequena temporada aqui. E a gente estava aqui assistindo televisão e aí eu vi uma entrevista de um desses governantes maravilhosos que nós temos aqui no Brasil e o cara falou assim, não, porque veja bem, nós agora vamos estudar como fazer para liberar o carnaval, porque precisamos fazer o carnaval. Ele falou, puta, é isso? Aí o meu irmão virou para mim, é isso que vocês estão preocupados? Vocês estão preocupados com o carnaval? É sério um negócio desse? Mas estamos preocupados com o carnaval. Meu filho se vai ter ou não. Meu filho foi para a Alemanha para ficar 1 ano, já está lá 5. Eu vou te falar, viu? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas assim, podem ficar tranquilos. Brasil não é para amador. Não é para amadores. Tem uma coisa boa no Brasil que isso a gente tem que reconhecer, que apesar da gente ter meia dúzia de lunáticos aí que são contra a vacina, essa meia dúzia de lunáticos não é tão representativa quanto é nos Estados Unidos, né? Você viu que nos Estados Unidos, alguns países estão enfrentando de novo problemas com a Covid, porque simplesmente tem umas pessoas idiotas que não querem se vacinar. O Brasil não tem esse problema. Não tem. Apesar dos esforços de vários governantes e vários jornalistas, né, que são, inclusive, têm muitos seguidores, eles se esforçam muito para boicotar a vacinação. Mas o brasileiro se vacina. Você sabe que eu não conheço, eu conheço. Pô, eu nasci aqui em São Paulo, né? Sempre morei aqui, fora um tempinho que eu morei nos Estados Unidos, então eu conheço muita gente, né? Eu não conheço uma pessoa que não tenha se vacinado. Não, você vê a nossa taxa de vacinação é altíssima, as pessoas se vacinam, os casos de Covid no Brasil despencaram, as mortes despencaram. Então, assim, apesar de tudo, a gente pode se apegar no brasileiro. No brasileiro, é verdade. A maior parte das pessoas é boa. Tem uma meia dúzia de retardados, que a gente tem a nossa cota de retardados aqui, mas né, a gente tem que pensar que tem países que têm cotas maiores de retardados. É verdade, né? tem essa também. Bom, chega de falar desse assunto, né? Assunto chato. Chega. Vamos falar de Fórmula 1, automobilismo, que é muito mais legal, né? Bruno, deixa eu agradecer antes o pessoal. Manda. Para quem só vê a gente no YouTube, a gente está fazendo uma pesquisa lá no Auto Racing para conhecer melhor você
que é o nosso confrade que acessa a gente, que nos dá a honra de nos ler, nos assistir. Está fazendo uma pesquisa para saber quem você é, o que você gosta, o que você gosta mais no site, o que você gosta menos. Então, eu queria agradecer, porque é um questionário razoavelmente grande. Grande. Não é tão grande assim, mas tem lá umas 15, 20 perguntas. E eu não estou mudando nada, não sorteando nada. O que já teve de resposta, assim, em 2 dias é inacreditável. Então, queria agradecer muito. Vocês estão ajudando bastante. Algumas respostas bem, bem surpreendentes, outras não, mas algumas bem surpreendentes. Queria agradecer demais. E se você ainda não respondeu, vai lá no Autoace, está lá na home. Você vai lá ver lá, pesquisa Autoace, clica lá, porque assim você ajuda a gente a melhorar, tá? Obrigado pelos E tem cuidados. uma pergunta lá que é qual editoria que você mais gosta e qual que você menos gosta, né? E evidentemente que você vai responder que a que você mais gosta é o Loucos para Automobilismo, né? Para ajudar a gente aqui, o Adalto já falou que se a gente ganhar, ele vai aumentar o nosso salário, então você pode... Então, e vamos ganhar a claramente pesquisa, também, viu? se você responder... Se você responder que a que você menos gosta é o Loucos, o Adalto vai revelar o IP e nós vamos atrás de você para a gente ter uma conversa amigável sobre esse assunto. Né? Tô brincando, a pesquisa é sigilosa, hein, pessoal? Isso é brincadeira, hein? O que a gente vai depois fazer é colocar uma compilação, assim, ó, as 3 coisas que mais gosto, as 3 coisas que menos gosto, os 3 pilotos preferidos, as 3 equipes preferidas, essas coisas, mas... nada de liberar o IP, só para quem falar que não gosta do Loucos. Muito bem. Lembrando, então, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, o do Fábio, @CampusFB. Não se esqueça do joinha no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. A partir de amanhã, o Adalto também já começa a colocar os vídeos, porque vem aí o GP da Turquia. E muitas emoções aí a gente espera, né? Uma pista que deveria estar sempre no calendário, na minha opinião. Essa pista é maravilhosa. Aguardem a indicação da a corrida clássica de hoje, hein? Corrida clássica de hoje está nessa linha aí. Muito bem, vamos começar então com as perguntas, né? Vamos lá. O José Dias pergunta, Adalto, o seguinte. Pergunta grande, hein, senhor José Dias? Vamos tentar fazer aqui. Qual a possível entrada da Volkswagen na Fórmula 1 com as suas 2 marcas, né, Audi e Porsche? Vocês acreditam que a Red Bull forneceria uma UP para a Williams? E aí, no caso da Williams, o nome do motor seria diferente, tipo Red Bull Porsche, Williams Audi. Mas ele fez uma salada aqui, porque não necessariamente a Volkswagen vai fornecer motor para a Red Bull, né? Então, José, é difícil falar, né? Eu não sei, porque a gente colocou até uma matéria ontem, né? Que a Porsche está em desenvolvimento aí, que eu tinha falado no Loucos anterior, né? Então nós explicamos aí o que a Porsche junto com a Siemens estão fazendo, por que é no Chile o negócio, porque isso não sei se está na matéria, é no Chile, eles escolheram o Chile por 2 razões. Primeiro que naquela área onde eles estão fazendo a usina, venta demais e eles precisam de vento, porque é energia eólica, e a energia elétrica no Chile é muito barata. O Chile tem energia elétrica sobrando. Então, é por isso que eles resolveram fazer lá, entendeu? Então, eu não sei se eles vão fornecer para a Red Bull. A Red Bull acabou de... Hoje nós publicamos, acabou de confirmar a parceria com a Honda para os próximos anos, né? A Honda vai ajudar a Red Bull lá. Então, eu acho difícil você ter Red Bull, Honda e Porsche, ou Red Bull, Honda e Volkswagen. É uma coisa bem difícil de acontecer, né? Eu acho até que a Porsche ou a Audi, não sei, podem até fornecer para a Williams, mas não através da Red Bull. Estou achando que não. Muito bem. O João Pedro Marques de Melo, porque nunca vimos um piloto nascido em outras partes da Inglaterra correr na Fórmula 1 com sua bandeira? Lembro que o Coulter é escocês, o Irvine é irlandês, o Dan Tickton é nascido na Nova Inglaterra, mas nenhum deles corre com essas bandeiras, por qual razão?
É isso aí, tem até o Braia, que é um ouvinte, respondeu aqui embaixo, é porque, na verdade, é o Reino Unido, né? Eles correm Isso, com a bandeira da Grã-Bretanha. isso. Eu tô até vendo a resposta dele. A É, resposta dele está perfeita, é, é isso mesmo. Inclusive, a bandeira da Inglaterra não é aquela que a gente conhece, com aquela cruz. A bandeira é aquilo é a branca, bandeira da igual Grã-Bretanha. vermelho, assim. Né? Exatamente. Então, quer dizer, não, aquela bandeira famosa que a gente tem até no calendário e tudo é do Reino Unido, Reino entendeu? Unido, Então, todos esses exatamente. pilotos aí, É, os que chamam de é que britânicos. agora, é que agora tem essa questão que a Inglaterra saiu, né, Não, ela saiu da da União União Europeia. Europeia. Não tem nada a ver. Olha, Nada a olha eu ver. aqui É. dando uma puta furada. Não tem nada a ver. Inclusive, Apaga aí. tinha uma piadinha lá Hum, que era assim: quando alguém é, quando alguém se dá bem lá, que é inglês, né? Eles chamam de inglês. Quando uhum. o cara é ruim, chamam de britânico. Aham. Aí, eles tinham essa piadinha há muitos anos atrás, agora eles pararam com isso, Ou agora seja, né, o Coulter, o Irvine e o Dan Tickton aqui são todos britânicos. O, todos o Hamilton é britânicos. em inglês. Isso. É, Inglês é o Hamilton. Não, nem é, Jack Stewart. Jack Stewart é escocês, é né? escocês, é. Inglês é o Hamilton, é outros aí. É isso aí. Muito bem. O Mansell é inglês, por exemplo. Mansell, Jim Clark, O Dan acho. José. Segundo o Alonso, existem regras diferentes para pilotos diferentes. Vocês concordam com essa afirmação? Eu não vi o Alonso ter falado isso. O que Olha, será que ele quis dizer? eu acho o seguinte, eu acho que eu não concordo muito com essa afirmação. Eu concordo mais que eles não têm um método, eles não têm um padrão de punição, um método de punição, porque a gente já falou tantas vezes no Louco sobre isso, né? Porque fica mudando toda a corrida, são comissários diferentes, né? E você lê um livro de regra, mas se você, Dan José, e o Bruno, e mais 10 pessoas, a gente lê o mesmo livro, talvez haja 5, 6 interpretações diferentes, entendeu? De, Uhum. de cada página, de cada capítulo. Então, não importa que existe um livro lá de regra, o cara interpreta, entendeu? Por exemplo, eles interpretaram que o Norris, nessa última corrida, na hora de entrar no box, que ele cortou a linha branca, eles interpretaram que ali estava chovendo, o carro escapou, não foi de propósito, entendeu? Não tinha como ele controlar o carro, por isso que não puniram. Se tivesse seco, talvez punisse, entendeu? Então, é uma questão muito de interpretação isso daí, né? E é isso que dá toda essa celeuma, porque eles interpretam cada vez de uma maneira. Então, É. né? O Hamilton, uma vez também, acho que foi na Alemanha, uns anos atrás, também estava um sabão ali, porque tem uma pista aquela pista do lado da reta Sim, de sim, é uma pista de arrancada. uma pista de arrancada, estava cheio de óleo, o nego estava saindo ali, Uhum. né? Todo mundo saindo ali. O Hamilton, na hora de entrar no box, também saiu, também Também cortou saiu. e não puniram, Uhum. porque falaram que tinha esse problema do óleo. Então, é assim que é difícil. Eu não acho que piloto é perseguido. É que tem alguns que cometem É. muitos delitos, vamos dizer assim, né? Aí eles pegam mais no pé desses aí, né? Então, e tem outros que eles querem mostrar que eles mandam. Então, tem muito piloto na Fórmula 1, eu acompanho a Fórmula 1 há 40 anos, tem muito piloto que é meio contra o establishment, né? E sempre foi muito punido por causa disso, por coisas que outros não eram, né? O Mansell foi muito punido, apesar de ser inglês. Montoya foi muito punido. Montoya não podia soltar gases dentro do carro, que ele era punido. Para falar outra coisa, né? Ai, Tem ai. uns caras que são mais punidos. O Hamilton, no começo, era muito punido também. Não sei se você lembra. Aquela É. punição em Spa contra o O Kimi, isso é Raikkonen. uma Aquilo é barbaridade. bizarro, né? Que É ele, uma coisa ele bizarra. supostamente usou uma vantagem, né? É, É o mesmo problema. Isso aí foi em 2008. Você vê que até hoje, né, tá a mesma discussão que essa coisa dos track limits, né? Ele cortou caminho, não isso. cortou, É a mesma mesma coisa. coisa.
a punição absurda no Canadá para o Vettel. Uhum. Então é difícil. Eu acho que é mais uma questão de falta de critério do que de pegar porque o piloto é famoso ou não é famoso. É isso aí. O Francisley Silveira, além da opinião do Bruno, ó, alguns loucos atrás de que a Red Bull renovou com o Pérez para incentivá-lo, vocês acham que o Pérez pode estar indo muito bem no simulador com o carro de 2022 para justificar essa renovação? É uma, hein? É uma possibilidade, né? A gente não entendeu, né, a renovação do Pérez, assim, na maneira como foi, né? Não por ser uma renovação com o Pérez, mas por ser a Red Bull, uma equipe que, né, tem esse histórico de cobrar muito dos pilotos e tal. Pode ser uma possibilidade, né? A gente não Eu sabe. acho que é uma aí que o Francis Ley aí pode. Não sei se é o Pode ter Francis matado a charada. pode ter matado a charada. É, De é. repente pode ser isso mesmo. Porque eu não vejo mais. Assim, eu não teria renovado, entendeu? Então, ainda. E provavelmente não renovaria. Traria o Gasly. Então. É uma história que eu ouvi e que talvez isso aí se encaixe, é que o Pérez ele faria o seu último ano, 2022, né? Pode E ser. aí ele encerra e eles subiriam com o Gasly Pode para ser. 2023, né? Pode ser. Seria mais ou menos uma espécie assim do Pérez fazer uma espécie de desenvolvimento do carro de 2022, que é um carro mais complicado e tal, Ah, e depois subiria com o Gasly. Eu não sei, sabe? Porque, tipo assim, o Verstappen já tem experiência e know-how suficiente para desenvolver um carro também. Não sei se também. precisaria de uma É, renovação com o Pérez, é, né? é, O Verstappen é muito novo, mas ele já é experiente, é porque ele entrou é. muito novo, né? Tá. E o Verstappen tem uma característica, né? Que é uma característica, assim, muito parecida com o que a Schumacher tinha também, que fica muito difícil para o companheiro de equipe, que ele guia o carro super traseiro, né? Uhum, Um carro muito traseiro mesmo, né? Que a Red Bull, eles melhoraram aquele problema do carro ser imprevisível uhum. para deixar, não, agora é previsível, vai sair de traseira sempre. Entendeu? É. E o Verstappen guia o carro assim, guia Aham. bem, guia rápido, é impressionante. Isso aí complica a situação dos outros, muito, É. muito. Qualquer companheiro de equipe ali que não guiar um carro bem traseiro vai ter muito problema ali, viu? Se bem que o carro do ano que vem a gente não sabe ainda como vai ser, né? Uhum. Muito bem, vamos lá. Peraí, deixa eu. O site saiu aqui. Nox. Daniel Antunes pergunta: é possível que no ano que vem não tenhamos um campeonato devido a algum pulo do gato? Não tenhamos um campeonato, não tenhamos um campeonato emocionante, né? Que ele deve estar Ah, falando. tá. É, Ah, tá. Porque, pô, Está falando aqui que acompanhou o Fábio Campos falando que em determinado momento que o campeonato deverá ser, que o campeonato desse ano, que o campeonato do ano que vem, o Fábio falou que deve ser bastante disputado pela similaridade dos projetos, que será imposta pelo próprio regulamento, salvo algum eventual pulo do gato. Sempre que muda regulamento, sempre. existe essa possibilidade, né? Sempre, sempre. Pode. Sim. Qualquer equipe pode. A É, Haas não acredito que ele está falando. É possível que o. Não, eu não. É até é. possível, Não, mas aí, é é, aí, improvável. aí também é demais. Também é demais. Mas uma equipe que hoje está entre as 6 primeiras pode dar um Aham, pulo do gato e achar alguma coisa que leve ela lá para frente. Não tenho dúvida que aham, isso pode acontecer. Mas como quem está. Olha. Dessa vez, quem fez o regulamento técnico, quem está bolando esse carro, é um grupo de engenheiros, todos os engenheiros estavam trabalhando na Fórmula 1, e o Ross Brown é o cabeça disso daí. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça. Não estou é. dizendo que não vai acontecer, pode acontecer, mas eu acho muito difícil. Porque o Ross Brown é o rei de fazer isso. Ele é o A rei de equipe fazer Brown, isso. né? É o maior exemplo disso aí. É. A Muito bem, o Ferrari Kinox, também. qual. É, É. pergunta do Kinox: qual é a regra mais imbecil da Fórmula 1? Putz, agora me pegou. Vai você primeiro, Bruno. Atual ou.
Sei lá, deve ser. Não sei, não tem regra imbecil na Fórmula 1 atual? Acho que são essas punições aí. Eu colocaria essas punições aí para mim a regra mais imbecil da Fórmula 1 atual, porque eu não sei se a gente poderia chamar isso de regra, mas é uma espécie de Regra mal feita, sim, é uma regra mal é uma feita. regra mal feita, porque pune pela manobra de corrida, né? É, Pune o cara que está defendendo posição, pune o isso. cara que está tentando ganhar uma É. posição. Que Então, está sujeito a cometer erro, porque tá numa disputa. Né? agora, se ele estiver perguntando qual é a regra mais imbecil da história da Fórmula 1, aí eu tenho minha resposta, que é aquela regra de 2005 que não podia trocar pneu. Essa, para mim, foi a regra mais imbecil de todas da história. Não, ninguém vai superar isso. Não, para mim a coisa mais bizarra que eu vi na Fórmula 1 até hoje Ah. era que foram aqueles pneus de bug. Pneu de boi. Então, junta uma com a outra, porque a de 2005 não podia trocar o pneu de bug. Foi uma corrida famosa que o Kimi Raikkonen, na última volta, o pneu explodiu lá em Nürburgring. Ele ia ganhar a corrida, o pneu explodiu, foi pelos ares, ele bateu e perdeu a corrida. É isso mesmo. Bem estúpida essa regra dos Bem pneus. estúpida mesmo. Muito bem, o Budiene Fonteles pergunta: já que o que mais vale para a equipe é o Mundial de Construtores, por se tratar de onde sai o dinheiro para pagar a conta, será que não viria o caso da Red Bull tentar uma dança das cadeiras e colocar o Gasly no lugar do Pérez para ver se ele sairia melhor? Ele perguntando se eu tentaria essa jogada, Uhum. eu teria feito isso já, Budiani. Agora, a gente não sabe que o Bruno que levantou essa bola aí, o Pérez pode ter assinado um contrato ali, não para ser titular da equipe Red Bull. Ele ser da Uhum. equipe Red Bull que pode ir para. Geral, né? Que um dos quatro carros, entendeu? Uhum. Pode ser que isso tenha acontecido. Não é o que eles divulgaram, mas vai que nessas últimas 7 corridas o Pérez continue não se achando, se bem que eu achei que ele foi bem. Ele só errou na hora que tinha que trocar o pneu na Rússia e não trocou, né? Mas o Pérez É. foi bem na Rússia até o problema da chuva. Eu achei que ele foi bem. E o Gasly detonar, eu não sei se eles não fazem isso, viu, meu? Uma coisa que a gente comentou aqui, que eu continuo com a pulga atrás da orelha, é que eu acho que tem mais coisa nessa saída do Gasly da Red Bull principal do que é uma simples mau desempenho na pista. Eu acho Sim, que tem alguma coisa extra pista aí, sim. que a gente não sabe. Assim, eu não sei o que é, mas que tem alguma coisa, tem, porque não tem como ser só desempenho. Ele já provou que ele poderia, por desempenho, estar na Red Bull, né? É. Só que não chamam. Eu acho que tem alguma coisa Pode além ter aí. mesmo. É. Ah, Bruno, deixa eu aproveitar que a gente falou agora, falou até de Hum. sorte, porque eu dei uma pesquisada de novo, fui lá no F1 TV, coloquei na volta 45, né, que não estava chovendo ainda, que eu e o Fábio ficamos na dúvida quanto tempo eles estavam na frente, né? O Uhum. Norris, na volta 45, estava 36 segundos na frente do Ricardo. Uhum. 36,7 segundos na frente do Ricardo. Aí os primeiros a trocar pneus foi na volta 48. Foi o Bottas, Russell, Raikkonen e Mazepin. Esses trocaram na volta 48. Na volta 49, trocou Latifi, Verstappen, Sainz, Ricardo e Hamilton. Hamilton trocou quando ia acabar a volta e ele entrou no box, não completou a volta dentro do box. Aí na volta 50, o Hamilton passou 26 segundos atrás do Norris. E na 51, o Hamilton já tirou 8 segundos, passou 17 só. E aí, isso no começo da volta 51, né? No final da volta 51, durante a volta 51, o Hamilton tirou mais 17 segundos e passou o Norris. Na hora que o Hamilton estava passando o Norris, o Norris saiu da pista. Sim, mas é porque aí a chuva apertou, né? A chuva apertou. Por Então, isso quando que ele estava. já passou 8 segundos também mais rápido. Descontou 8 segundos na volta anterior. Descontou 8 segundos, lógico, por causa da chuva, que ele trocou o Chuva. pneu, né? Aí É, que tá, aí que foi o erro do Norris. Mas o é. Norris estava 36,7 segundos na frente do Ricardo,
na volta 45, que ainda não tinha caído uma gota de água na pista. Não, mas alguém te lembrou aí num comentário, não sei se foi no YouTube ou aqui no Auto Racing, que o Ricardo teve um pit stop lamentável, né? O primeiro pit stop do Ricardo, né? Deu problema lá. Tem que descontar isso aí também. 3 segundos a mais ele perdeu, 3 ou 4 Então, segundos. isso aí na Fórmula 1 já dá uma onda também, né? É, Não estou defendendo, não, mas é é. só para constar. O Braia está perguntando, Adalto, você acha que a Liberty vai começar a atacar o F e fazer coisas que o tio Bernie não fazia e proibia na categoria? Correr no Qatar, corrida sprint com grid invertido, 50 corridas por ano, cobrar taxa em Mônaco. Ô, Brian, o Bernie Eccleston também pensava várias loucuras. Pode ficar tranquilo que não é por isso, não. A diferença aí é o seguinte, Brian, eu acho que o Bernie foi um gênio. O Bernie tirou a Fórmula 1 do amadorismo, era uma categoria basicamente inglesa, todo mundo era amador, e colocou a coisa profissional, levou a Fórmula 1 a ser o que ela é. Só que os anos passam para todo mundo. O Bernie tem 90 anos. Os anos passam para todo mundo. Então ele foi ficando com a cabeça meio para trás, entendeu? Quer dizer, você quando fica muito velho, você começa a não gostar muito de novidade, a ficar com medo de fazer algumas coisas, entendeu? E aí tem aquela mentalidade europeia, que é muito tradicional, muito não vamos fazer igual, vamos não sei o quê, né? O americano é mais negócio, é mais show, é mais espetáculo. Então, o que tiver que fazer para melhorar o espetáculo, melhorar o show, e eles conseguirem fazer, porque toda ação tem uma reação, né? Então, o americano vem com umas ideias e há uma reação contra. O que eles conseguirem fazer, eles vão fazer, entendeu? Eu acho que eles vão fazer 50 corridas, mas 25 corridas eu quase posso apostar dinheiro que eles vão fazer. É, se der uma chance para fazer grid invertido, em corrida separada, eles vão fazer, inclusive o Domenicali, que é um cara tradicional da Fórmula 1 italiano, ele já está convencido que devia ser feito isso. Então, se ele já está convencido, eu acho que ele vai conseguir convencer a Fórmula 1 em algum momento. Entendeu? Agora, uma coisa que ele falou aqui que é interessante, né? Que é só para desmistificar isso também, por exemplo, ele falou: correr no Catar. O Bernie Eccleston, porque a Fórmula 1 vai correr no Catar porque o Catar paga bem. Não é Isso. isso? A Fórmula 1 vai atrás de onde está o dinheiro, mas isso já era assim na época do Bernie Eccleston. Foi sobre o Bernie Eccleston que foi correr na China, que foi correr no Bahrein, que e foi na correr Rússia. no Abu Dhabi, na Rússia, né? Então, assim, isso aí não é nada de diferente. Onde pagarem, eles vão. Aliás, o Bernie Eccleston até foi em lugares que nem deveria ter ido, tipo naquela pista horrorosa da Coreia do Sul lá, que depois construíram a pista só para a Fórmula 1, teve 3 corridas e agora está lá abandonado. O pessoal, o pessoal precisa entender o seguinte: a Fórmula 1 é um esporte, só que chama esporte business, é um negócio gigante, enorme, é um negócio bilionário, entendeu? Então, quando tiver dinheiro que faça diferença, eles vão fazer, entendeu? Se um louco no meio da África, ali, num país totalmente que não tem nem estrada pavimentada, resolver fazer uma corrida lá e falar que vai pagar 100 milhões para a Fórmula 1 correr lá, eles vão. Eles põem pneu de trator e correm. Eles correm, entendeu? Porque precisa, entendeu? Precisa. Porque senão quem vai sustentar isso tudo? É muito dinheiro que corre nesse negócio. Um piloto, como é que pode um piloto como Hamilton ganhar 50 milhões de dólares? Isso em época de pandemia, entendeu? Então, outros ganham 40, 30. Quer dizer, precisa faturar para poder pagar. Ninguém tira do bolso, ninguém está lá para tirar do bolso, entendeu? O negócio precisa se pagar no mínimo. Né? Eles querem que dê lucro. Mas se não der lucro, o negócio tem que se pagar. Então tem que fazer o que precisa ser feito. Muito bem. O Adriano Aguiar pergunta: com as declarações de Carlos, vocês acham, Carlos Sainz, vocês acham que quando a Ferrari
for competitiva, vamos voltar à temporada de 2007? Sim, né? Se for competitivo, sim. Igual a Ferrari foi competitiva na temporada de 2007, foi campeã pela última vez, né? Deve ser isso, né? Olha, o Sainz hoje, inclusive, falou que não está chateado que vai largar em último, que vai trocar o P, vai largar em último. Falou, é uma ótima oportunidade para acertar o carro para corrida, entender o carro, dar feedback para os engenheiros, arriscar mais, que eu não tenho nada a perder. Então, eu quero que a Ferrari vá para frente, porque é sempre bom ter a Ferrari na frente, né? Sempre bom, porque gera muita fofoca, gera muito. Né? É gostoso ter a Ferrari. Apesar de que a Ferrari em crise também é bom, né? Também é bom. Os ferraristas agora, hein? Os ferraristas agora vão me xingar pra caramba. Ô, gente, tô brincando, hein? É só porque é divertido, mas a gente torce para que todo mundo fique bem. O Gleidson Ferreira, o que muda em relação às UPs desse ano para o ano que vem? A única coisa que muda não é exatamente a UP, é o combustível do ano que vem. Vai ter 10% a menos de carbono. Vai emitir 10% menos de carbono, então vai ter uma mistura de 10% com combustível sem carbono. Então, as UPs eles vão ter que se adaptar a esse combustível, que não deve ser difícil. 10% é muito pouco. Entendeu? Essa usina que a gente falou no começo aqui, que a Porsche e a Siemens estão fazendo no Chile, é 90% livre de carbono, pra você ter uma ideia. Sem precisar mexer nos motores. Ela vai funcionar em todos os motores, inclusive em carro histórico, carro de 40 anos atrás. Vai funcionar nesses carros e nos carros atuais, tanto no aspirado quanto o turbo. Então, não vai ter muito problema. Agora, ela vai ser congelada dia 1º de janeiro do ano que vem para desempenho. Então, a última UP que eles apresentarem, que eles homologarem, vai ser uma UP que vai ficar congelada 2, 3 anos. Não é mole, não. Tem que ser boa a UP, senão fica Muito para bem. trás. O Álvares está perguntando sobre o piloto, às vezes, ir ao rádio pedir mais potência. Ele quer saber se a equipe é que muda as configurações do motor pelo box ou se ela instrui o piloto a mudar. Ela instrui. A telemetria não é mais bidirecional, né? Então, há muitos anos, né? muitos anos. Antigamente era e eles cancelaram. Sei lá. Agora, ele está perguntando aqui se você concorda com tanta comunicação entre piloto versus engenheiro. Eu acho, isso é uma tese minha, eu acho que a telemetria box-carro não existe mais, mas o que eles fazem hoje é basicamente uma telemetria box-rádio, só que é o engenheiro falando para o cara, faz isso, faz aquilo, né? Eu concordo, assim, eu acho o seguinte, o carro é tão eletrônico, essa UP aí tem tantos mapas, tem tantas possibilidades, que é difícil para o piloto que chega na Fórmula 1, que não teve isso a vida inteira, chega na Fórmula 1, ele tem que entender isso, virar quase que um engenheiro eletrônico, para entender todas as configurações, tudo o que é possível fazer para o carro ter um desempenho melhor, para ter o máximo desempenho, né? O piloto ele tem que se preocupar mais, eu acho, com a tocada dele, né? Como ele mexe o volante, como ele sente o carro, como ele freia, acelera. E o resto é um pouco mais uma coisa mais Técnica, né? Isso, entendeu? Então, o engenheiro ajudando nisso, não vejo muito problema. O que estava vendo problema é que tinha época que a gente estava ouvindo o engenheiro falar assim, ó, faz essa curva em quarta porque você estava fazendo em quinta, em quarta é melhor. Aí eu falei, aí não. Mas eles falam ainda. Eles falam isso ainda? Fala. Teve uma época que a Fórmula 1 chegou à conclusão que estava muito, isso aí foi em 2016. Eles falaram assim: vamos proibir, não pode mais dar instruções pelo rádio. Aí os caras ficavam conversando meio em código, era um negócio meio ridículo, assim, né? Tem até uma corrida, acho que foi em Baku mesmo, que o Rosberg ganhou a corrida e o Hamilton, porque a Mercedes estava com problema nos dois carros,
O Rosberg conseguiu resolver o problema sem o engenheiro e o Hamilton não conseguiu. Então ele perdeu o desempenho e acabou ficando para trás, né, na corrida. Eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que a Fórmula 1 deveria pensar numa forma de simplificar os carros para que os pilotos tivessem mais autonomia. Essa coisa do engenheiro, porque o piloto tem que tomar as decisões importantes. É ele que está na pista com a adrenalina, o engenheiro está lá no ar-condicionado, ele fala assim, faço isso, faço aquilo, não sei o quê. Eu acho que tira muito da graça do esporte. Eu acho que essa pergunta do Álvares aqui, para mim, é o ponto central que deveria estar em discussão hoje na Fórmula 1, assim, porque, não tem telemetria. Não tem, mais ou menos, né? Porque o engenheiro vai lá e fala tudo que o cara tem que fazer. Eu acho que é uma coisa que também. Agora, o Adal tem razão, com os carros complexos como são, também não tem como simplesmente tirar. Mas então simplifica os carros, gente, pelo amor de Deus. Muito bem. Eles vão ver ano que vem, né? Vamos ver. Tudo tá para o ano que vem, a esperança. Espero que a gente não se frustre. Vai acabar a pandemia, Fórmula 1 vai ficar maravilhosa, Cruzeiro vai subir para a Série A, tudo vai ser lindo. O Corinthians vai ser campeão de novo. Vai ser tudo uma coisa maravilhosa. Beleza. Muito bem. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não posso. Rio do Lima, vocês acham que a McLaren pode interferir na briga entre Lewis e Max, tirando pontos de ambos na reta final da temporada? A gente comentou aqui, né, na terça-feira, né? Sim. Eu acho que pode. Eu acho que, inclusive agora, na Turquia, eu acho que a McLaren vai andar bem. Eu acho que vai andar bem. Não sei se vai andar na frente de alguma... Aí andar na frente como ele falou, né? Do Hamilton ou do Verstappen, não sei se vai andar. Não sei, mas ela pode ser um fiel da balança. Pode ser sim, pode ser sim. O Éder Matias, em tempos de ânimos à flor da pele entre Red Bull e Mercedes, quem vocês acham que pode fazer alguma diferença entre os companheiros de equipe dos postulantes ao título? Pérez ou Bottas? Eu acho Bottas. Eu acho que o Pérez, eu já entreguei para Deus, como eu falei no programa passado. Eu também acho, mas o Bottas, ele tomou um golpe nessa corrida na Rússia aí, que eu não sei não. Estou curioso. Estou curioso para ver o Valtteri Bottas nas últimas corridas do ano. Não que eu ache que ele vai fazer coisas de propósito para ferramenta, não é isso não. Mas é porque assim, para você ajudar, né, o Hamilton... Tem que andar bem. Tem que andar junto com ele. O Bottas anda junto com o Hamilton, mas para andar junto com o Hamilton, precisa estar com a cabeça boa. Não é isso, Adão? Tem que estar com a cabeça jóia. Não sei se o Bottas vai estar com essa cabeça boa tomando a cacetada que ele tomou na Rússia, entendeu? Então eu não sei. Pode ser que sim, né? Quem sabe? Tomara que eu esteja errado. Daniel Hartmann comentando sobre a corrida clássica do GP do Japão lá na chuva. E ele pergunta, eu sabia que alguém ia perguntar isso, o que era o tempo on aggregate que o narrador da F1 TV vivia falando na última corrida clássica, se isso existe hoje. Daniel Hartmann, isso aqui é o seguinte, o cara que perguntou qual foi a regra mais estúpida da história da Fórmula 1, eu respondi que era de troca de pneus de 2005, mas vou botar minha resposta. Era essa aqui. Essa era a regra mais estúpida da história, porque era assim, quando a corrida parava no meio por causa da bandeira vermelha, os caras faziam um tempo somado entre as duas corridas. Isso. Então, quando chegou no final desse GP do Japão, por exemplo, o Damon Hill estava liderando na pista, aparentemente com 10 segundos de vantagem. Você fala assim, o cara tá tranquilo, mas ele estava acelerando feito um louco, porque na verdade ele tinha 1 segundo de vantagem, porque na corrida antes da bandeira vermelha, ele tinha 9 segundos atrás. Isso. Eu achava um absurdo isso também. Você falou, essa foi a pior regra que teve. Pior regra de todas. Nessa corrida, inclusive... Descontavam o tempo de antes... que estava antes da bandeira vermelha. Eles descontavam o tempo. Na verdade, era uma soma dos dois tempos, né? Isso. Então, por exemplo, essa corrida do Japão tem uma briga do Mansell e do Alesi, que fica a corrida inteira os dois brigando, o Alesi e o Mansell, Na realidade, os dois estavam colados, mas a diferença entre eles era de 3 segundos. Né? Tanto que na última curva, o Alesi deixa o Mansell passar. Dá para passar. Porque ele ia ter que passar e descontar... 3 segundos e 200 metros? Não dava, então... não dava. Né? Aí ele está falando aqui sobre a questão do safety car e Suzuka, que o safety car é muito lento, né? Era um problema mesmo naquela época.
E tá perguntando se a pista de Istambul pode ser comparada com o circuito da Espanha. Não, boa pergunta, porque todo mundo fala que a Espanha é bem seletiva. É o seguinte, pode, porque é seletiva também. Mas é que a Espanha é mais travada, né? Uhum. A Espanha é mais travada e então acho que por isso que o problema da Espanha é que tem umas curvas de raio muito longo e isso ajuda demais os carros com downforce. E só tem pouca área de aceleração plena ali, reta, Uhum. tudo, né? Então acho que a pista da Turquia é melhor que a da Espanha, a de Barcelona, por causa disso. Porque a pista da Turquia você tem mais retas e você tem curvas que são de alta, mas não são. Você tem pouca curva de raio longo também. Né? Que para esses carros, como um não consegue. Curva de raio longo é muito legal. Só que Sim. para esses carros que não conseguem acompanhar de perto, é a morte, entendeu? É a morte. Porque o cara tem que tirar o pé, porque se ele fizer crudado, ele não faz. Ele perde a frente e ele vai Perde reto. a frente e vai reto. Então, é isso. Isso aí. Ricardo Oliveira está primeiro sugerindo para a gente fazer um Loucos com leitores convidados, né? Podemos pensar, né? Tem os especiais de fim de ano aí. E está perguntando se tem chance do Hamilton ter um contrato com a Ferrari depois de 2023. Agora, chance tem, mas você acredita nisso, Bruno? Não, se ele fizesse essa pergunta no ano passado, eu diria que eu acreditava. Hoje não. Eu Acho que o também não. Hamilton fez mais um contrato e acabou. Foi o É, último dele e ele vai parar. eu Eu acho acho que que talvez até tenha passado pela cabeça dele. Um dia eu vou querer correr pela Ferrari e tal, mas acho que passou essa noia aí. também acho que passou. Acho que esse foi o último. Falei isso quando o Hamilton assinou esse contrato. É, Eu acho que esse é o último contrato dele. Não tenho muita dúvida em relação a isso. E vai abrir final de 2023, vai abrir uma vaga na Mercedes. é isso aí. Vamos ver quem Ô, pega essa vaga. vamos ver quem pega. Daqui a pouco chega a perguntar: a chance de algum brasileiro pegar a segunda vaga? O Rato do Indó pergunta: a Mercedes está com supostos problemas na sua UP por causa desse novo mapeamento mais agressivo que estão usando desde Silverstone. Isso, exatamente. Quando você põe um mapeamento muito agressivo, isso acontece. Uma, 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 uma curiosidade está acontecendo comigo, isso, no meu Hum, carro de rua. Eu hum. estou tendo vários problemas por causa disso, entendeu? E Porque você fez um está. mapeamento mais agressivo, né? Isso, é. Aham, Fiz um sei. mapeamento muito É, agressivo, eu estou tendo um aham, monte de pequenos problemas aham. que não tinha, porque tudo vai no limite ali, né? Mais do que o limite até, que o carro não foi projetado para andar tanto tempo no limite assim. Agora estou falando do carro da Fórmula 1, né? E o seu também não. Eu também. Então, o carro vai ali, dá algumas voltas com motor muito forte, com um mapeamento muito agressivo. Depois, o engenheiro, como disse o Bruno, fala para o piloto mudar o mapeamento ali para baixar o mapeamento. Ele dá mais 10, 12 voltas assim. Depois, entendeu? Então, agora não. Agora eles estão tendo. A Mercedes está tendo que usar o motor a pleno o tempo todo. E isso tá surgindo vários pequenos problemas no motor, principalmente de vazamento. É. O meu mapeamento mais agressivo que eu fiz do meu carro é a cadeirinha de neném que eu comprei para o Francisco agora. Puta mapeamento. E agora próximo mapeamento é um bagageiro de teto, porque eu nunca vi tanta tralha para sair com a criança, então precisa de um bagageiro. Sabe Ai, outra ai. coisa que quebrou no meu carro? Ah, A tubulação que sai do motor e vai para o intercooler aham. quebrou. Virou um caco de vidro. É porque eles fazem de plástico. Olha que Uhum. desgraçado. É de plástico o negócio. O negócio que tinha que ser de metal, você olha e acha que é metal, porque é preto, tudo. Aham. Aí você vê quando quebra que é de De plástico. Pô, eu plástico. mandei e-mail, viu? Mandei Aham. e-mail lá, falei, vocês estão de Vocês brincadeira estão fazer de um saco. troço desse de plástico, entendeu? É isso aí. A segunda pergunta do Rato Indoor é muito boa, hein?
Qual seria o título mais relevante desse ano? Verstappen desbancando o maior piloto e maior equipe de todos os tempos, ou Hamilton se tornando o maior campeão da Fórmula 1? Olha, eu não sei. Para mim, acho que os dois. É, difícil responder, também não sei. Difícil responder essa pergunta, porque desbancar o Hamilton não é mole, não é para qualquer um. Mesmo assim, ali na Red Bull, você vê como o Pérez anda lá atrás, entendeu? Então o Verstappen tem um mérito absurdo, né? E também seria um absurdo o Hamilton ganhar o oitavo título. Então, são dois absurdos. Então, quer dizer, eu não sei. Eu vou torcer para os dois acontecerem. Aham. Talvez o Verstappen ganhe esse ano, até porque eu apostei nele, né? E o Hamilton Aham. ganha ano que vem, por exemplo. Ele ficou com 8 títulos, o Verstappen fica com o título desse Saiu ano. bem, em cima do Sei muro, em lá. cima do muro. É Muito muito bem, o legal. Jonathan F1, sabe-se que as UPs Mercedes estão dando vazamento de óleo, né? Que o Adalto falou aí. Mas fica a pergunta se é só o motor do Lewis que não está tendo esses vazamentos. Então, de fato, o Lewis não está com todos os componentes da UP de 2021. Ele é o único que não está tendo esse problema, por quê? Não, ele está tendo esse problema, tanto é que ele vai trocar, ele vai precisar trocar o Uhum, P dele para quarta. Não era previsto isso, era previsto nenhum motor Mercedes ir para quarta. Eles fizeram motor para durar, cada motor durar no mínimo 7 ou 8 corridas. Só hum, que, por eles estarem usando o motor a pleno mais tempo do que eles imaginaram que fosse usar, por isso que o motor está quebrando. Era o que acontecia, por exemplo, com a Honda no começo, né? A Honda tinha que usar 100% do motor o tempo todo e quebrava toda hora, né? uhum. Por isso que a McLaren não aguentou mais. Era o que acontecia com a Renault. Agora a Honda arrumou esse problema, eles conseguem andar não a 100%, mas sei lá, 97%, 96% por aí. E, e o motor então está aguentando, mas também já foi para a quarta OP. O Hamilton vai para a quarta UP. Eu acho que se não quebrar, se eles verem que não está piorando a situação, eu acho que eles vão fazer de tudo para trocar no México, mas nada impede que eles precisem trocar antes, ou que o Verstappen tenha um problema e eles aproveitem também para trocar do Hamilton, que aí seria né, a cereja do bolo, né? O É. Verstappen tem um problema e eles aproveitam, os dois sairiam lá de trás, seria uma corrida espetacular. Nossa Senhora, é uma coisa maravilhosa. O Lucas Campos quer saber para a gente quais são as performances, as grandes performances que fazem do Sebastian Vettel digno de 4 títulos mundiais. Sempre é citado o Monza como a Toro Rosso. Mas e as performances com a Red Bull? Pergunta, Eu hein? vou deixar para o Bruno essa daí, porque eu não sei responder, Ah, não. Eu não sei aham. responder. Eu só sei, Então, eu só me lembro, ah, apesar que eu tenho que falar que a minha memória não é muito boa. é. Então, mas eu só me lembro assim, que está muito viva na memória, aqui no Brasil, não lembro que ano, acho que 2012, que ele rodou na primeira volta. 2012. 2012, estava chovendo. Decisão do título de 2012. Grande Isso. corrida, foi a grande corrida, né, do É. Vettel. Eu lembro muito. Aliás, o campeonato de 2012 foi o grande campeonato, né, do Vettel, Foi. que ele realmente, esse aí, ele foi buscar mesmo. É. Porque a Red Bull, embora tivesse um carro melhor, não era tão melhor, assim, não era Exatamente. Exatamente. uma coisa espetacular, porque os outros, né, assim, o de 2011 e 13 foram covardias. O de 13, então, Uma foi muito. vitória do Vettel, uma piada. Uma vitória do Vettel que eu lembro, assim, que foi muito, que eu fiquei muito impressionado, foi aquela do Multi 21, né? Que Também, a na Red Bull, Malásia. na Malásia, que a Red Também. Bull mandou Boa. ele e o Weber manterem as posições, né? Bem Ele lembrado. falou assim, beleza, foi Beleza, eu vou para para cima, vou cima, ganhar a corrida. fez uma ultrapassagem. Aliás, a briga maravilhosa dos É, dois, né? é. E ele deixou o Weber para trás e ganhou a corrida com autoridade. Foi uma vitória espetacular. Foi. Foi. Eu lembro dessas duas e, evidentemente, daquela. Aquela da Toro Rosso, né? É espetacular, mas vamos dizer duas coisas. Aquilo era uma Red Bull com motor Ferrari, não era uma Uhum. Toro Rosso. Era exatamente uma Red Bull, era o mesmo chassi, era tudo igual à Red Bull.
Naquela época podia. Então, era como se hoje pudesse vender o carro pronto para outra equipe. Então, era uma Red Bull. E para provar isso que você está falando, o campeonato de 2008, a Toro Rosso foi melhor que a Red Bull. Exatamente. Porque tinha um motor mais forte, né, que era o motor Ferrari era mais forte que o motor Renault. Mas não importa, era uma equipe pequena, o Vettel estava começando, foi uma super vitória, mas tem que colocar essas duas coisas. Uma corrida que ele foi muito bem também nesse ano aí de 2008 foi aquela no Brasil aqui, naquela decisão maluca lá, que ele quase garantiu o título do Felipe Massa, né? Que ele ultrapassou o Hamilton quando faltavam três voltas para acabar. É verdade. E seria o Vettel o grande herói aí do possível título do Felipe Massa, né? Só que aí acabou se tornando o Glock o grande vilão, né? do título do Felipe Massa. Mas o Vettel foi muito bem naquela corrida, não só por isso, mas porque ele andou com a Toro Rosso em terceiro, andou muito bem naquela corrida, foi uma corrida. É isso aí. O Marcelo BP. Adalto, podemos dizer que os dois pilotos que fizeram você jogar a toalha esse ano, o Pérez e o Ricardo, poderão melhorar seu desempenho com os carros de 2022, dadas as características que o retorno do efeito solo farão nos bólidos de traseira nervosa? Bem, boa pergunta do Marcelo BP. Boa pergunta. Pode sim, pode sim. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer, porque a gente não tem ideia, né? Quem falar que tem está mentindo. Os pilotos têm, porque eles já estão no simulador do carro do ano que vem. Né? Os pilotos da Ferrari, desde o começo do ano, já estão no simulador. Mas a gente, jornalista, fã, o que seja, que não seja que não seja, não trabalhe dentro de uma equipe, não sabe. Então pode ser sim que alguns pilotos se deem melhor com o carro do ano que vem. E alguns pilotos se deem pior com o carro do ano que vem. Tem essa também. Alguns pilotos podem se dar pior com o carro do ano que vem. Eu vou dar um exemplo aqui muito, muito significativo. Um dos pilotos mais rápidos que a Fórmula 1 já viu chamava Ronnie Peterson. Sueco, década de 70, morreu em Monza. Inclusive, ele morreu porque ele teve uma embolia pulmonar, não foi no acidente. Ele era um cara muito rápido, muito, muito rápido. Quando o Colin Chapman inventou o efeito solo e colocou no carro, ele não viu mais o Andretti. Tem gente que fala aí que não. Não, ele não viu mais o Andretti. O Mário Andretti, que andava redondo, era o Prost da década de 70, andava redondo no limite do carro, enquanto o Peterson adorava jogar traseira e contra-esterçar. Com um carro desse, você fazia isso, você saía da pista, batia, quebrava, o carro não andava, entendeu? O carro precisava andar para frente sempre. E o Peterson estava desesperado naquele ano, inclusive no ano que ele morreu. Ele estava desesperado porque ele não andava. Isso pode acontecer com algum piloto ano que vem. Pode. Muito bem. Outra pergunta do Rato do Indoor. Vou quebrar seu galho, hein, Rato do Indoor, porque já é a terceira. Ele quer saber se o Hamilton ainda está com aquele motor a mapeamento agressivo de Silverstone. Não, o mapeamento, a Mercedes está fazendo mapeamento, né, desde Silverstone. Ela está fazendo mapeamentos novos para cada pista. Novos, que assim, ela já tinha os mapeamentos para todas as pistas, já tinha enviado para os clientes, né? A partir de Silverstone, eles refizeram esses mapeamentos, por isso começou a dar problema nas UPs. Até Silverstone estava tranquilo que ia usar 3 UPs no ano. Começou a dar problema lá, porque eles fizeram um mapeamento muito agressivo, continuaram a fazer nas pistas seguintes, e aí a começou a apresentar pequenos problemas. Né? Então, não é só o Hamilton. Todos eles podem usar o mapeamento que o Hamilton usa, que o Hamilton e o Bottas têm usado. Né?
não é só o Hamilton. Porque a Mercedes, quando ela faz um mapeamento novo, ela pega aquele a Mercedes, a Ferrari, ou a Honda, tem que pegar aquele mapeamento novo e passar para todas as equipes que usam aquele motor. Elas não são obrigadas a usar aquele mapeamento. Elas não são obrigadas a usar. Elas podem usar o mapeamento original que já era para aquela pista. Mas elas podem usar esse mais agressivo, entendeu? Uhum. Então, eu acho que todas estão usando, porque todas estão tendo problema. Muito bem. O observador está fazendo aqui um comentário falando que o Alonso pegou a mão do carro, que está voando. Tá Sem voando. dúvida, né? É isso aí. O doutor Comico está comentando aqui que tomou uma bronca do Adalto na semana passada. Que é isso? O Adalto não faz isso, não. Não dou Por bronca. causa da pergunta, mas o que ele queria saber mesmo é se o Qatar vai substituir alguma pista a partir de 2023. Ah, tá, porque ele tinha falado que o Qatar queria saber se o Qatar ia substituir a Austrália, né? Quer saber se vai ser a partir de 2023 que vai substituir. Acho que não, né? Acho que ele vai entrar simplesmente. Né? Vai entrar. Doutor Comico, teoricamente, vai ser 23 corridas que estão programadas, mais Qatar e Miami. Né? Miami acho que já é ano que vem, inclusive. Não é? Acho que sim, não sei também. Vou confirmar aqui. Eu acho que o ano que vem, Miami, é assim, uma das primeiras corridas do ano, acho. Uhum. Não, o Qatar vai entrar a mais, não vai substituir ninguém. 2022, GP de Miami. Tô falando aqui. E 2020, então, o Qatar não vai ter o ano que vem, mas vai ter a partir de até 2033. É isso aí. Vamos lá. O Luiz Belmiro queria perguntar sobre a corrida sprint, que tem duração curta, se eles usam o tanque cheio ou de acordo com a distância da corrida. Distância da corrida. E quer saber por que a Mercedes não promove o Russell para a equipe, já que o Bottas não está ajudando em nada. A gente já comentou isso aqui na semana passada, né? Vai queimar o Russell à toa, né? Deixa o menino entrar lá no final. Lógico. Não pode fazer isso que queima o Russell, não pode. É isso aí. O Vinícius, caso o Hamilton seja campeão esse ano, provavelmente ele terá liderado menos voltas que o Max. Isso já aconteceu antes? Nossa. Já aconteceu. Por exemplo, quando o Keck Rosberg foi campeão, ele só ganhou uma corrida. A última, né? E ele não liderou muito, não. Ele ganhou na régua. Engraçado, um piloto que era porra louca. Né? Muito mais que o filho. O Keck era muito rápido, mais rápido que o filho. Isso já deve ter acontecido, isso que ele está falando aqui, já deve ter acontecido várias vezes, mas a gente teria que fazer um levantamento. Tem que fazer um levantamento, mas já aconteceu sim. Já aconteceu sim. Sou capaz de apostar que o Prost em 86, por exemplo, foi campeão sem ter liderado a maior parte das corridas. Falou tudo. Também sou capaz de apostar. Mas teria que confirmar, eu não sei. Eu acho que o Rio, no campeonato dele, ele liderou mais corrida que o Schumacher? Que o Schumacher sim, tô pensando no Villeneuve. Villeneuve, Eu acho que sim, eu acho que sim. A gente... esse campeonato de 96, a gente tem uma lembrança assim, muito de que o Villeneuve fez um campeonato apertado com o Rio, mas não foi tão apertado assim, não. O que aconteceu é que o Rio ia para decidir o campeonato já no GP de Portugal. E lá que o Villeneuve conseguiu salvar a decisão até Suzuka, mas ele já chegou em Suzuka 9 pontos atrás. Assim, ele teria que ganhar a corrida e torcer para o Rio abandonar, entendeu? Entendi. Então não é que foi tão apertado assim, não. É porque a gente tem essa impressão, mas não foi, não. Por isso que eu falo, assistam as temporadas antigas, que aí vocês vão lembrar melhor. Bruno, o Luiz Belmiro falou que o favorito para a Turquia é a Mercedes. Não sei não, viu, Luiz Belmiro? Para mim ali é bem apertado, equilibrado, bem apertado. É isso aí. Peraí, você falou do Luiz Belmiro, eu já... Agora é o Fausto Silva, ô louco meu, essa fera. O Vinícius a gente já fez a pergunta. Ele está perguntando, explica para a gente a dificuldade para aquecer os pneus e por que o desempenho do carro é melhor com compostos mais duros. Sobre a Mercedes. Sobre a Mercedes, ele está perguntando. Fausto, Silva, é o seguinte, esse negócio da dificuldade de aquecer os pneus, ele já
Eles já eliminaram isso, já está aquecendo o pneu mais rápido do que estava no começo do ano. Eles conseguiram acertar isso na base da suspensão e na asa dianteira também. Estava tirando totalmente o ar quase todo o ar do pneu dianteiro, deixaram um pouquinho mais, então melhorou. A questão por que a Mercedes esquenta tanto os pneus? Por que o pneu duro vai melhor na Mercedes? Isso é quando a Mercedes está no bolo, não quando ela está na frente. Quando está no bolo, o pneu esquenta demais. Porque você anda perto do adversário, no vácuo do adversário, nas retas, onde o pneu recebe mais ar. Porque na reta o pneu está com a direção reta, né? É onde você esfria o pneu na reta. Uhum. Então, se você anda muito no vácuo, você esquenta muito o pneu. O pneu duro aguenta mais temperatura, por isso que ela vai melhor com o pneu duro quando ela está no bolo. Quando ela está na frente, não. Quando ela está na frente, ela vai melhor com o melhor pneu para aquela pista. Evidentemente que o vermelho acaba antes, mas acaba antes em todas as equipes, o médio e o duro é que aguenta mais. Mas a Mercedes vai melhor, porque ela esquenta mais os pneus do que os outros. A Mercedes é um carro feito para andar na frente. A Mercedes é um carro pensado para andar na frente e não no bolo, entendeu? Então, é um carro que tem muita dificuldade de ultrapassar, de andar em terceiro, quarto. Tem muita mais dificuldade do que a Red Bull, do que McLaren, entendeu? Porque a Mercedes depende muito do ar frontal para ter downforce, porque ela é muito plana. Uhum. Carro muito plano. Então, ela depende muito do ar pegar na carroceria, a parte de cima, nas laterais e principalmente na asa traseira, para ela ter downforce. Se você tira esse ar dela, você esquenta muito o pneu. É isso. Muito bem, ó, agora vamos abrir o DRS, hein? Vamos. Ó, abriu o DRS. Abriu. Aliás, é assim, né? Eu fiz errado, é assim, ó, que o ar assim. tem que passar aqui e ele ganha velocidade. O Joaquim Silva quer saber se a Mercedes pode trocar 2 vezes de motor, passaria a ter 2 motores novos para o que resta do campeonato, ou neste caso teria que optar por um dos motores novos que trocou. Não. É o seguinte, você troca o motor, você é punido na corrida. Uhum. Então, se a Mercedes trocou o motor na sexta ou no sábado, vai ser punida na corrida. É isso aí. Muito bem, Aura Dramer, estive em uma discussão com alguns confrades e gostaria de colocar o assunto na roda. Essa regra do campeão da Fórmula 2 ser limado do próximo campeonato não pode ser pior para o campeão do que para o vice? Essa regra, eu vou dizer uma coisa para você, até outro dia eu não sabia dessa regra. Então, o cara que é campeão da Fórmula 2 não pode continuar na Fórmula 2, é isso? Pelo que eu entendi, não. Eu também não conheço essa regra, desculpa aí. Eu conheci essa regra até outro dia, entendeu? Então, Uhum. mas realmente Não, se for, sim, é pior. Sem pior. dúvida é pior. Porque daí o cara, se não tiver lugar na Fórmula 1, o que já ele vai era. fazer da vida? Vai correr vai tem correr. que arrumar um lugar na Indy ou sei lá onde, no WEC, não sei aonde. Kart indoor, pode correr aqui nos carteiros, só falar com o Ricardo Banniman. O Marçal Kawai Prado, ficou muito bonito essa pintura da Red Bull. O arigato em hiragana, uma das escritas japonesas, foi a cereja do bolo. Imagina se fosse só se fosse Suzuka. Esse anúncio da colaboração da Honda pode ser uma forma de a Honda ficar na Fórmula 1 sem dizer que deu para trás na decisão de sair? Olha, boa conclusão aqui do Marçal. Porque esse acordo tá bem esquisitinho, né, não? Eu acho que a Honda quis fazer o seguinte, ó, eu não quero mais pôr meu nome nessa porcaria, mas eu vou continuar fazendo motor, tá? Mas não fala que sou eu, mas eu vou continuar fazendo. Se for bem, olha, o motor é Honda, hein? Não, já saímos. É isso aí. Isso é o famoso eu ganhei e vocês perderam. É isso mesmo. O Lucas Nobre, minha esposa tem ciúmes da minha relação com a Fórmula 1 e por isso gero brigas horrendas. Puta, eu já li essa pergunta, é muito boa. Diz que quando começa a corrida me desconecto de tudo, não dou atenção a ela.
Pô, Lucas, também não precisa ser assim. Fica torcendo a esposa dele, diz ele que a esposa fica torcendo para que as coisas deem errado, porra, para me afetar. E ainda disse que seu maior desejo é que o parto do nosso filho seja durante a última corrida do ano, uma decisão de campeonato. Ó, o Fábio Campos perdeu o casamento do irmão dele por causa de uma corrida na Europa, viu? Deixou de ir no casamento do irmão dele. Isso acontece com vocês também? O que eu faço? Isso acontecia muito comigo. Hoje não acontece mais, a mulher viu que não tem jeito. Não tem jeito. Ela Ô, entregou Lucas, você tem que ser firme aí, hein? A gente apoia você na sua firmeza. Você tem que ser firme. Ô, Lucas, você tem que ser malandro, igual o Adalto. O Adalto, ele fica lá ligado nas corridas de Fórmula 1, mas aí ele assiste uma série, entendeu? Ele vai fazendo ali. Isso. E À no meio noite de você vê uma campo. coisa que ela quer ver também, entendeu? Isso. Aí, quando ela for reclamar da coisa, fala, pô, mas eu tô vendo aquela porcaria daquela novela. Não, porcaria não, desculpa, amor. Não, Aquela desculpa, é novela. novela boa. Pô, Pô, aquela série lá de É, meninas, entendeu? Então, pô, é. deixa eu ver minha corrida aqui, vai. Não, eu É. Entendeu, gosto. Lucas? Você pode pegar lá. O Adalto ele tem série para indicar que não acaba mais. Ele devia fazer uma coluna aqui só de série para indicar. Aí você pede para ele um dia, ele te indica umas sériezinhas, aí você assiste e tal. Não precisa ser só série de meninas, não. Pode ser qualquer série. Qualquer Se série. for uma Não, série tem muita boa. série boa. Eu assisto Série série boa. todo dia. Toda Aí, tá noite eu vendo? vejo um capítulo. Isso se chama malandragem experiência, meu amigo. É Ó, uma cancha que você atinge, entendeu? Que você é. chega lá. E aí tem Muito uma bem. hora, Lucas, que você começa a escolher a série. Então, além de você É, continuar vendo sua corrida de Fórmula 1, você ainda vai escolher a série. Você vai convencer a sua esposa que aquela série é boa. Entendeu? eu aqui em casa a minha experiência é o seguinte: a minha esposa nunca tinha assistido uma corrida de Fórmula 1 na vida dela, não tinha visto nada, nem não sabia nem o que que era. Aí quando a gente começou a namorar, ela começou a assistir junto comigo, entendeu? Mas ela tem uma necessidade de entender. Aí ela fica me perguntando, eu respondo, entendeu? Eu acho que o seu problema é isso aqui que ela falou que você se desconecta. Não precisa se desconectar. Você pode interagir com o ambiente quando você está assistindo uma corrida. Como não? É, pelo menos umas Assim, 4, 5 corridas, você fazendo isso, você vai deixar ela mais ou menos por dentro. isso aí, quem sabe ela não gosta. A minha não tem O... jeito, viu? A minha não tem jeito. Não, não Não. vai. Ela, Entendi. no máximo, ela vê a largada, não vê nem a Aham. primeira volta inteira. Largou, contou até Vai 10, fazer ela outra já coisa. saiu da... Entendi. É isso aí. Leandro Presoto, eu acompanho o podcast há tempos, mas nunca fiz perguntas, porque minhas dúvidas sempre são sanadas no programa de terça. Beleza, então tá Grande, bom. Leandro. Toto Wolff falou da possibilidade do terceiro carro, que foi prontamente rechaçada pelo Capito. O Capito é aquele da Williams, É né? o Williams, né? O chefe da Mercedes falou isso de graça ou tem algo por trás? Não, ele teve. O Totó falou em colocar um terceiro carro, mas obrigar que nesse terceiro Uhum. carro seja um piloto novato, seja um piloto que nunca andou na Fórmula 1, né? Um piloto de Fórmula 2 ou de Fórmula 3, um novato. Eu acho que isso é um argumento, entendeu? É. Não sei se. Só que fica caro, né? Eles teriam que aumentar o Não limite de vai. Isso, orçamento. gente, Então isso aí não vai não vai vingar acontecer. por causa do limite de orçamento. É isso aí. O RBMV F1. Me explique a razão para esses pneus de 2021 perderem performance tão rápido quando está perseguindo outro carro. Tenho a sensação de que eles são piores do que os de 2020. É, o que acontece também, o RBMV, é o seguinte: os carros de 2021 estão mais próximos de 2020. É verdade. Então você vê as diferenças há muitos anos que as diferenças não são tão pequenas, né? Você vê, a gente não sabe dizer se em todas as pistas se a Red Bull é melhor, se a Mercedes é melhor. Entre Ferrari e McLaren, até 3 corridas atrás, não se sabia também qual era melhor em todas as pistas. Então, os carros estão muito próximos. Aston Martin, Alpine por exemplo, AlphaTauri, quem é mais rápida? Depende da pista, depende da condição. Então, os carros estão muito próximos. Andando muito próximo, o pneu esquenta mesmo, não tem jeito, não Tem tem jeito. jeito e perde performance, É entendeu? isso aí. O Fernando Paixão, digníssimo Bruno Aleixo, ó.
Considerando sua expertise sobre a aparência dos bólidos, Gostei da pergunta. Caso o GP da Arábia fosse disputado com tapetes Mágicos. qual seria a sua opinião mais estiloso? O do Hamilton ou os da AlphaTauri? Não sei, tapete mesmo? Os carros, né, acho. Não sei, viu? Eu acho que da AlphaTauri, né? Que a AlphaTauri não é marca de roupa? Ia ficar Marca mais de roupa. legal, né? O Hamilton usa umas roupas esquisitas, né? Você viu a roupa que ele usou hoje para chegar no autódromo lá na Turquia? Hoje eu não vi. O Qual que rapaz, é? sei lá, um negócio todo azul, assim, parecia um. Isso é muito esquisito. O Hamilton tem um estilo assim bem controverso, né, para dizer o mínimo. Procurem De aí roupa, nas né? de Também acho. roupa, claro. Também não gosto muito O desse estilo. Fernando de Maria, com base na recente reclamação do Alonso e de outros pilotos sobre o excesso de punições, acho que nós já falamos, hein? Por batalhas normais na pista, vocês enxergam como uma forte, possivelmente acalorada discussão e embate antes do fim da temporada entre pilotos e organização da categoria? Vai depender da GPDA. Que é morta, né? Morta. É morta. Entendeu? Então, Então, é difícil. um piloto que está lá, que não é um piloto na ativa. Eu acho que a GPDA tinha que ser com pilotos da ativa. Eles não estão nem aí. Entendeu? Então, acho difícil. Entendeu? Acho difícil. O Ross Brown tem chamado os pilotos, porque antes do Ross Brown, quando era o Bernie, pois é, tá aí uma coisa que o Bernie não fazia. O Bernie não queria nem saber o que o piloto achava. Uhum. O Bernie fala, vamos correr no mar, de lancha e pronto. Não perguntava isso para os pilotos, entendeu? Então, o Ross Brown, só esse ano já fez 3 ou 4 reuniões com os pilotos. Uhum. Então, eu acho que pode, mas assim, tinha que partir da GPDA que não, né, meu? Não tem, né? Muito fraco. O Mário Sérgio está perguntando quem estava fazendo hora extra no fim de 2020 e quem está fazendo hora extra agora. Ah, eu acho que os pilotos da Haas acabaram saindo, os dois. O Kimi. O Kimi está fazendo hora extra lá há muito tempo já. Eu ia dizer o Kimi, estava fazendo hora extra no final do ano passado e nesse ano também. Esse ano também. E agora ele vai sair, né? E quem só dura até o final de 23, eu acho que o Hamilton para, acho que o Pérez para, acho que o Alonso também. O Alonso pela idade, né? Pela idade. Vão tirar o Alonso de dentro do carro de bengala, né? Não sei se o Ricardo não para, entendeu? O Ricardo também não é moço mais, já tem 30. Se eu não me engano, ele está com 34, 35, uma coisa assim. Ricardo? Não tá? Será? Dá uma Não. Não, pesquisada aí. vamos ver aqui. Né? Tá indo mal, né? Se ele continuar indo mal assim, ele vai perder o lugar dele na McLaren, inclusive. 32. 32? Não é Achei que tão o velho. Ricardo era mais novo que isso daí. Eu pensei que ele fosse até mais velho. Uhum. 32, teoricamente ele poderia ir mais, mas você tem que melhorar, entendeu? Eu acho que basicamente são esses. Está na hora, sempre tem a troca de geração, não tem jeito, né? E esses caras mais velhos vão. Eu acho que em 2023 acaba e em 2024 nós vamos ver muita gente nova Muita aí. gente nova. Ah. Isso aí, Fábio Lopes. Tá falando aqui uma sugestão que deixou na pesquisa: fazer edições do Loucos formato live. Várias pessoas já, já sugeriram isso, né? É uma possibilidade, né? Eu tenho uma ideia aqui. Eu Ah, até vou falar, não ia falar, mas até vou falar por causa dessa pergunta. ah, Eu tenho uma ideia aqui de fazer um teste Eu ia fazer esse ano, inclusive, isso. uhum, Mas não vai ter mais corrida de madrugada. Eu ia fazer uma uhum, corrida de madrugada é, ao vivo, é, comentando a corrida com F1 TV, né? Ia fazer isso ou no Japão, ou na Austrália, ou na China, que são corridas de madrugada, onde onde a conexão fica melhor, a velocidade de internet é melhor, não sei o quê. Com F1 TV e basicamente só ia gostar mesmo de acompanhar isso que tivesse F1 TV, porque existe um lag de TV, de televisão
aberta, fechada, de operadora, se a tua TV é 4K, onde você está no Brasil, se é via satélite, se não é. Tudo tem lagzinho de segundos, mas tem. Então, por isso que eu ia falar, ó, vamos fazer um teste aqui, F1 TV, vamos fazer ao vivo, a gente vai, não é narração, nada, de repente eu e o Bruno, a gente fica conversando durante a corrida, vendo a corrida junto com vocês, entendeu? Mas como não vai ter corrida de madrugada, eu vou deixar isso para o ano que vem, provavelmente, mas só vai gostar, só vai acompanhar isso quem tiver F1 TV e uma conexão boa. Vamos ver, né? Ver a possibilidade. Eu tendo a achar que pode ser que fique um pouco chato, né? Sem narração, assim. Vamos ver, a gente pode tentar. Ele está perguntando se a inclinação da curva 8, se a gente já imaginou a curva 8 com a inclinação. Acho que a gente comentou aqui, né? Que seria uma possibilidade, né? Agora, ia dar morte, né? Ia sair uns 3 ou 4 Escapou, morreu. Muito bem. PBO, pergunto, não era proibido blefar no pit stop? Mercedes blefou induzindo, inclusive, a entrada do Ricardo. Por que não houve penalização? Não. Tem essa regra? Não foi blefar ali. Ali a Mercedes chamou o Hamilton para o box. O Hamilton que não entrou. Não entrou, A Mercedes então, mas é porque assim, se existe essa regra de blefar, não é uma regra idiota, não tem como. Sabe? A equipe vai lá, chama, prepara, o piloto não entra. Aí como é que você vai saber se isso não for um blefe? Não dá para saber. Exatamente, não dá para saber, não dá para ter certeza, entendeu? Se alguém colocasse essa regra, ela entraria no rol daquelas regras idiotas que a gente citou lá atrás, junto com o pneu de 2005 e o tempo combinado de 94. Inclusive na transmissão, na hora que a Mercedes chamou, o Hamilton estava no carro dele, então foi para a transmissão isso. A Mercedes falou, box, e ele pegou e passou, os caras já estavam lá esperando. Não, então, já tinham tirado o pneu do cobertor e tudo. O William Macedo Silva, a F1, NASCAR e Indy estão na fase de definir novas motorizações. Não seria mais interessante na visão comercial que os motores fossem derivados de carros normais, como acontecia antigamente, já que o foco está na eletrificação e combustível sintético para esses mesmos motores? Ou o custo de adaptação seria tão grande quanto estas unidades de hoje? O William não dá para fazer isso na Fórmula 1. Então, eu acho que não era assim. Não era Os carros de Fórmula 1 não pegavam carros de rua e adaptavam, né? Já até pode ter acontecido o contrário, né? O máximo que você fazia era um bloco, entendeu? Exato. Um bloco campeão, carro de rua. Você fazia um motor baseado naquele bloco, mas o motor era muito diferente. Antigamente, então, o motor não tinha limite. Você podia usar 300 motores no ano. As equipes iam para um final de semana com 4, 5 motores para cada carro. Entendeu? Elas podiam trocar o motor de sexta para sábado, sábado para domingo, sem penalização nenhuma. Não dá para fazer isso, William. Infelizmente, não tem como. Senão você vai ter motor, o que lá, de 500, 600, 700 cavalos. A Fórmula 1 já passou dos 1.000, está quase 1.100. Última pergunta aqui do LHV. Pergunta nostálgica. O campeonato de 1990 foi bem equilibrado entre McLaren e Ferrari. Na opinião de vocês, qual desses carros e motores eram ligeiramente superiores? Chassi, Ferrari ou McLaren, motor Honda ou Ferrari? Puxa vida, de puxar a memória aqui. Foi o primeiro ano do Prost na Ferrari, né? Eu acho que o chassi talvez fosse o melhor da Ferrari e o motor era da McLaren. Era o motor Honda, né? Da McLaren era melhor. E a Ferrari tinha o câmbio semiautomático, né? Que começou a funcionar naquele ano, porque eles começaram em 89, mas quebrava pra caramba, né? E em 90 eles conseguiram mais confiabilidade lá. E claro, né? Contrataram o Prost, né? Que também é uma bela aquisição, assim, para fazer o carro andar mais rápido. Andar mais rápido, não tem dúvida. E o Prost acertou o carro e vou te falar, se não bate ali na primeira curva,
Esquece, a É corrida... que a Ferrari cresceu no final do campeonato. Se você olhar o campeonato, a McLaren começou bem, mas a Ferrari cresceu no final ali, né? Então, realmente, assim, o GP da Espanha, por exemplo, que foi antes daquele GP do Japão, o Senna sofreu lá, né? O Prost agarrado no calcanhar dele, superou no pit stop, aí depois o Senna acabou quebrando. Difícil a situação, se não bate ali, não sei não, também. Para mim foi uma surpresa o carro de 91 da Ferrari ser tão ruim. Exatamente. Eles pioraram, né? Pô. Muito bem, senhores. Terminando então Loucos para o Automobilismo, vamos à indicação da corrida clássica. É mesmo, é agora. Estamos precisando de uma... Sem spoiler. Sem spoiler, estamos precisando de uma vinheta, hein, Adalto, para isso aqui, mesmo. ó. Corrida clássica. Pá! Vamos falar isso para o nosso produtor, senhor Léo. Providenciar uma vinheta aí para nós. Bom, é o seguinte, como a gente vai ter o Grande Prêmio da Turquia nesse final de semana, vamos assistir uma corrida clássica na Turquia, que afinal de contas a Turquia é uma das pistas mais legais aí dessas da F1 moderna, né? É mesmo. É uma das pistas mais legais. Então hoje vamos voltar ao ano de 2010, campeonato de 2010, corrida de 2010 lá na Turquia, corrida maravilhosa. Essa corrida eu não achei no YouTube, porque as corridas de 2000 para frente é muito difícil achar no YouTube, né? Não tem, não. Então só tem... aqui, viu? Só GP, tem... GP Turquia 2010, então. Isso, só tem no F1 TV. O aperitivo para essa corrida é o seguinte, Adalto. Essa corrida é uma corrida que mostra muito bem como uma briga entre dois pilotos da mesma equipe pode dar uma M muito grande ou pode se tornar uma das batalhas mais maravilhosas da história da Fórmula 1. Temos dois exemplos dessa corrida. E mais. Lembrei da E mais, tudo depende de quem está atrás do volante desse carro. É isso aí, lembrei da corrida. Fica aí a sugestão para você. Puta corridaça, assista aqui, é uma corridaça. Essa corrida é uma corridaça. Aliás, o campeonato de 2010, se você estiver pensando em maratonar um campeonato, aí quando a Fórmula 1 entrar de férias, o campeonato de 2010 é uma boa pedida, né? Um campeonato que chegou na última corrida com 5 pilotos podendo ganhar o campeonato. Incrível. Eu não me lembro, acho que não tem um outro campeonato desse. Muito difícil. Eu lembro 86, 4 pilotos, mas o Senna quase não tinha chance. O Senna era matemática. Era matemática. Então, esse de 2010, o Button, que era o quinto elemento, também era matemática a chance, mas, pô, tinha outros 4, né? É verdade. Então, é verdade. Realmente é um campeonato maravilhoso. Então, assistam aí o GP da Turquia de 2010, comentem e, claro, né, assistam o GP da Turquia de 2021, que vai ser nesse final de semana, e a gente volta aqui no Loucos pro Automobilismo na terça-feira para contar e comentar para vocês, beleza? Valeu. Grande abraço aí para todo mundo e até o próximo Loucos. Até.